beneficiários do BPC Loas são excluídos pelo governo federal? Eu já vou contar, né, detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like, meus amigos, se aparecer o botão hypar, hype o nosso vídeo aí para ajudar que esse conteúdo, né, seja entregue para mais pessoas. Olha, meus amigos, uma seguidora aqui do nosso canal, né, que recebe o BPC Loas, a Manuele da Silva, ela perguntou assim: César, será que os beneficiários do BPC são... Não, ela falou assim: por que, César, que os beneficiários do BPC são excluídos, né? Mais uma vez, os beneficiários do BPC não vão receber o 13º salário. Pois é, né? A nossa amiga, ela está coberta de razão. É importante salientar, gente, que entra ano e sai ano, né? Os demais aposentados tem direito a receber o 13º salário. Vejam só, lá no mandato do Fernando Henrique não fez nada, não fez uma movimentação sequer, né, para pagar do 10º para o pessoal do BPC. Aí depois veio o Lula no mandato 1, no mandato 2, a mesma situação, nunca se preocupou, né, em pagar, digamos assim, um 13º salário para esse público tão necessitado que gasta partes do seu dinheiro, né, em medicamento. Aí entrou a Dilma, a mesma situação. A Dilma ainda fez um pente fino, né, com perícia médica em 2009 no BPC. Aí depois entrou o Michel Temer, a lei, né, de não pagar o 13º, ainda apertou dos beneficiários, obrigando, né, a esse público a se inscrever no cadastro único. Aí depois o Bolsonaro também a mesma situação, né? Nunca se preocupou em dar um 13º para o BPC, e agora o governo Lula a mesma situação. Ao invés de propor ao Congresso Nacional, né, o pagamento do 13º para o BPC, ainda, né, quer tirar beneficiários do programa, como por exemplo a declaração do ministro, né, o Wellington Dias, que afirmou ontem que o governo vai trabalhar na iniciativa, né, de incentivar que os beneficiários do BPC entrem no mercado de trabalho, ou seja, para que o BPC também tenha uma porta de saída igualzinho se tem, né, no Bolsa Família. Só que é importante lembrar o ministro da Previdência Social, o BPC não é Bolsa Família, né? O Bolsa Família é pago para pessoas carentes que têm total condição de trabalhar na grande maioria das vezes. Agora o BPC é pago para pessoa com deficiência, que não tem condição de trabalhar. E aí a pergunta também que se faz aqui: César, mas e se o governo, por exemplo, se o governo Lula quisesse pagar o 13º salário sem passar pelo Congresso Nacional, seria possível? Sim, gente, seria possível. Basta ele fazer uma medida provisória liberando o 13º para o BPC, né? Aí, como a medida provisória ela tem força de lei, ela já entra valendo, né? O governo pagaria o 13º, a medida provisória iria para o Congresso Nacional, né? E deveria ser analisado em 120 dias, né? Agora, quando essa medida provisória estivesse no Congresso Nacional, se os deputados e senadores fossem favoráveis, aí se transformaria em lei, né, o 13º. Caso contrário, né, seria pago só um ano. E aí, se o governo quisesse pagar no mês seguinte, no ano seguinte, aí teria que editar uma nova medida provisória. Ou seja, há sim mecanismo do governo federal pagar o 13º salário para o BPC. Só não paga porque não faz, né? Porque não quer, né? Porque tem que sobrar mais dinheiro para corrupção, para a vida de luxo que eles têm lá. A gente sabe que hoje em dia, né, os judiciários estão recebendo acima do teto, né, permitido por lei. A questão também do Congresso Nacional recebe muito dinheiro, né? Acima do teto, né? Se esse dinheiro, meus amigos, fosse tudo certinho, sobraria sim, né, dinheiro para o governo federal pagar o 13º para o pessoal do BPC. É obviamente que também tem aqueles projetos de lei, né, que estão no Congresso Nacional, como o do Ciro Nogueira, como do Randolfo Rodrigues, como do senador Cleitinho e tantos outros deputados federais. Só que aí, projeto de lei, né, ele tem um processo, digamos, tem que tramitar, né, tem que passar em várias comissões, só aí vai a sanção presidencial, né? E os presidentes dessas comissões, o que acontece? Eles ficam travando esses projetos de lei para que eles não tramitem, né? Porque não querem também que o projeto seja aprovado. Ou seja, o meio mais fácil mesmo é se um presidente da República tivesse vergonha na cara, né, e
fizesse uma medida provisória liberando o 13º para o BPC. Mas entra governo, sai governo e nenhum, né, tem essa coragem, digamos assim, né, e vão largando os beneficiários do BPC. Realmente, né, se você parar para pensar, os beneficiários do BPC são excluídos pelo governo federal, né? Porque só para você ter uma ideia, gente, né, até o auxílio reclusão que é pago para famílias de presos tem direito ao 13º agora. Uma pessoa portadora de deficiência que gasta quase todo o seu dinheiro na compra de medicação, aí não pode ter o 13º, porque senão o governo quebra. E aí, meus amigos, eu quero saber a sua opinião. Você acha que realmente o governo federal, né? Não estou falando do Lula, já estou falando do Bolsonaro, estou falando do Lula também, mas do Bolsonaro, da Dilma, do Michel Temer, do Fernando Henrique Cardoso. Você acha que esses governos eles foram omissos em relação ao benefício da prestação continuada? Comente aí.